Uma boa noite, irmãos, as irmãs presentes, que Deus nos ajude. Irmãos, nós abrimos um estudo na carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia e nós lemos alguns primeiros versículos da carta Gálatas, capítulo 1. E hoje nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Espero em Deus que seja proveitoso para todos nós e que possamos aprender qual foi o motivo desses escritos e a preocupação que o apóstolo Paulo teve com aquelas igrejas. Acho melhor nós lermos para depois desenvolvermos mais o assunto. Amém? Amém. Todos acharam? Leitura. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Oração. Senhor Santo Deus, na sua presença, com toda humildade e reverência, pedimos que o Senhor nos capacite, nos dê uma palavra que chega segundo a sua vontade em cada coração que lhe apraz. Pedimos também, Senhor, por esta igreja, pelos demais irmãos que nos ouvem, por aqueles que ainda vão ouvir este estudo. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, interessante é que, de antemão, nós estamos apresentando esta carta do apóstolo, carta a qual, logo na abertura, ele mostra quem ele é e qual poder lhe foi delegado para poder tratar com uma certa agressividade alguns fatos que estavam acontecendo nestas igrejas. Paulo estava muito triste. No decorrer do estudo nós vamos ver alguns pormenores, mas eu gostaria que você olhasse no capítulo 3, versículo 1, Paulo chama eles de insensatos. E ele diz: quem é que provocou essa fascinação para vocês não obedecerem à verdade que eu ensinei, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós? No capítulo 4, versículo 20, ele volta a essa tonalidade de assunto, e ele diz: eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sofrimento do apóstolo, não só dele, mas como ele escreveu, de os irmãos que estavam com ele, conforme versículo 2, endereçado às igrejas da Galácia. E ele deixa bem claro também que Jesus se deu a si mesmo pelos nossos pecados para fazer um livramento no seu povo, segundo a aprovação, segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Que podemos mais, então, trazer para você sobre este assunto, que possa chamar a nossa atenção para a realidade de cada um de nós. Esta carta pode ser tranquilamente intitulada de A Declaração da Suficiência da Graça de Cristo. A declaração da suficiência da graça de Deus. E ao mesmo tempo uma carta que nos mostra a nossa completa dependência de Deus. Em tudo.
E esta dependência de Deus nos é apresentada num único evangelho, respeitando as suas aplicações na graça de Deus. Porque os que não participam da eficiência salvadora da graça desconhecem a eficácia do evangelho salvador. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo escreveu: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo contempla os participantes da fé no Messias desprezado pelos judeus, a mesma fé antes da lei, elevada por Abraão, e ele vai tocar sobre esse assunto, Abraão, ainda durante a carta. Assim como os judeus desprezaram Jesus, os judaizantes da época de Cristo e os atuais judaizantes desprezam a graça suficiente também. O desprezo continua. Com uma clara definição contra estas recusas, Paulo escreveu, conforme nós lemos a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Amém? Amém. Com todas essas verdades faladas pelos apóstolos, e não somente por Paulo, porque durante a carta ele também lamenta a decepção de outros apóstolos evangelistas, ainda assim ressurgem frentes antigas para destruir os ensinos da suficiência de Jesus Cristo, o Salvador. É impressionante como coisas velhas retornam com força para tomar tempo e lugar da graça. E é um ato contínuo nos dias de hoje. Isso ocorre por uma sequência de insatisfações nos próprios seguidores, esvaziados de si. Pessoas que sentem que precisa de algo mais para chegar a Deus. Isso é natural da raça humana quando ainda não recebeu de fato a salvação verídica, para poder ter satisfação e regozijo apenas na obra de Cristo na cruz. Amém, irmãos? Porque, por não terem a necessidade de operarem obras sacrificiais, isso, boas obras, seguir a lei e qualquer que seja, tão somente apenas nas virtudes do Espírito Santo, é que nós podemos surtir como ofertas ao Senhor através do fruto agradável do Espírito. A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o amor, a temperança, a esperança. Todos esses argumentos, essas benesses do Espírito, satisfazem a Deus. Os novos judaizantes, que estão se multiplicando nas igrejas, retornam, por exemplo, com a circuncisão e a guarda de dias, o uso de relicários judaicos e inclusive a guarda do sábado, transformando igrejas, como aconteceu na Galácia, transformando igrejas cristãs em novas sinagogas, propagadoras de obras, proibindo certos consumos de carnes, por exemplo, quando Paulo ataca e aborda esse assunto em 1 Coríntios 10 e 24, e também todas as instrumentárias necessárias como suposto auxílio para contribuir na salvação. Nenhum de nós precisamos de fazer um único esforço para contribuir com a sua salvação, porque Jesus já fez. Basta você se arrepender, viver pela fé e crer no ambiente de santificação.
pelo poder do Espírito do Senhor. Amém. Nada mais é requisitado de nenhum verdadeiro discípulo do Senhor. Há uma grande diferença nos embates apontados, por exemplo, por Paulo entre os fracos e fortes na igreja de Roma. Vocês lembram? Capítulo 14, capítulo 15. Lá Paulo, isto é, em Roma, ele gerencia desentendimentos entre os gentios liberais na graça, em contraste com os judeus naturais ainda apegados a alguns costumes judaicos. Isso não deveria existir nas igrejas. Somos todos outras gentes. Nós, por exemplo, somos todos gentios. Não é questão nossa, mas é importante que essa questão alheia às igrejas gentílicas estão invadindo as igrejas atuais. Paulo classifica os dois grupos de crentes, entre fracos e fortes, na carta aos Romanos, entre comer carne e não comer carne, por exemplo, a carne de porcos, ou carne sacrificada aos ídolos, tais, seja lá qual for. Paulo diz, quando você for no açougue, não pergunta de onde vem, come. E também entre guardar dias e não guardar dias, porque para o Senhor todos os dias são iguais. Jesus é o Senhor do sábado. E ele deixa bem claro em Romanos 14, 17, quando ele escreve: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? O reino de Deus está aqui entre nós. E no reino de Deus deve ter muita satisfação de ser servo de Deus. Deve haver um ambiente justo. E deve ser entre nós um ambiente de alegria no Espírito Santo. O Evangelho supre os crentes com paz de consciência e de todas as bênçãos que acompanham a salvação. Amém. Jesus disse: tem de bom ânimo, e no mundo vai ter aflições, mas eu venci o mundo. Amém. Se ele já venceu o mundo, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus, não seguir outros ambientes. E isto reforça a suficiência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo antecipa desde a sua saudação inicial, como nós vemos nos 5 primeiros versículos, a entrar com uma autoridade nas correções necessárias, porque, como orou o irmão Rogério, todos nós precisamos de correções, de ajustamentos de condutas, de princípios que, hora ou outra, são até desmantelados por negligência, e alguém pode chegar em nós e reafirmar: irmão, devemos fazer assim, está escrito assim. Este é o amor ambiental que nasce na igreja do Senhor, como deve ter nas famílias do Senhor. Olha, o irmão orou também sobre as famílias, sobre o ambiente que deve governar, assim também a igreja. Então ele entra com autoridade apostólica, aquecendo-se para opor-se a controvérsias e dando início à formulação da defesa do seu apostolado. Como ele escreveu na carta: recebi por revelação de Jesus Cristo. Amém? A carta toda é carregada nesse sentido. O Evangelho, logo nos primeiros anos, estava debaixo de ataques dos legalistas. E hoje nós temos ataques dos legalistas e também dos liberais, dos permissivos. A igreja é tocada de todos quanto é lado, assim como a família. Olha, irmãos, isso acontecia através dos judeus legalistas na Galácia e necessitava de reajustes constantes dos desvios provocados por pessoas insistentes naqueles irmãos que já tinham um ambiente santo. Quando você tem uma família no Senhor, sempre tem insistência externa para desestabilizar a sua família.
Quando a igreja do Senhor, ela busca ser cada dia mais obediente ao Senhor, mais fatores externos e às vezes até internos brotam para desestabilizar a igreja do Senhor. E nós devemos estar conscientes de tudo, maduros para enfrentar essas circunstâncias. A menção que Paulo faz entre esses 5 primeiros versículos, todos os irmãos estão comigo, versículo 2, é para informar aqueles irmãos que não foi uma decepção isolada do apóstolo Paulo. As igrejas e os irmãos estavam desapontados com o comportamento oportunista de alguns nas igrejas do Senhor. Foi assim, Paulo pregou o evangelho, ele saiu e vieram pessoas dizendo, olha, não é bem assim que Paulo diz. Nós temos aqui uma proposta da lei de Moisés que devemos interagir. E isso foi uma decepção. A correção foi escrita em concordância com o que Jesus pregou e ensinou para os seus apóstolos. Apenas isso. Em João 14,6, disse Jesus, conhecido este versículo, mas faltava para eles. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém chega ao Pai, ou vem ao Pai, ou chega ao Senhor, se não for por mim, disse Jesus. Olha, irmãos, isso na nossa vida, em qualquer argumento que chega, como uma nova oportunidade de chegar mais a Deus, ela torna-se inválida. Torna-se inválida. Porque é inadmissível alguém acrescentar qualquer procedimento aos ensinos de Jesus. Porque por 3 anos e alguns meses, ele insistiu sobre este perigo. A batalha verbal de Jesus, como nós pregamos na quinta-feira, primeiro foi verbal, depois tornou-se agressiva, até colocá-lo na cruz. Diante da vaidade desses que queriam, e não de forma alguma queriam que Cristo estivesse sobre os procedimentos de Moisés. Ainda nos nossos dias, anda difícil alguns irmãos aceitarem o informe único de Jesus. Por exemplo, recebido pelo próprio apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo escreveu, e vocês sabem que eles estavam passando por dificuldades e tinham um espinho na carne, e depois o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. Irmãos, nós selecionamos esse versículo por ser importante a primeira frase que o Senhor disse a Paulo. E diz para qualquer um de nós, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Em nenhum momento foi o poder da lei, ou o poder de procedimentos. Às vezes, irmãos, nós precisamos de alguns espinhos na carne para impedir que tenhamos necessidade de obras adjacentes ou complementares para podermos substanciar a nossa salvação, a não ser no poder da glória de Cristo, do que Ele fez por nós. E isso surge muito de verdadeiros, aliás, surge muito, irmãos, é natural, dos falsos humildes, por haver uma silenciosa satisfação nos seus exercícios da meritocracia, agregando obras nos seus currículos, porque eu fiz, porque eu guardo o sábado, porque eu não como carne de porco, porque eu não faço isso, porque eu não deixo de fazer tal, e porque eu jejuo mais que os outros. Esses argumentos, irmãos, são para engrandecer o próprio homem. A palavra diz o que uma mão faz, a outra, para que nem nós e nem ninguém possa olhar em nós e não ver Cristo Jesus. Amém? Por isso que aqueles irmãos da Galácia
levados e induzidos por outros comportamentos que ele não ensinou, tornaram-se também críticos do apóstolo Paulo. Não somente os Gálatas, desde o início da pregação das boas novas, isso arrebentou o legalismo dos religiosos. Claro que eles não gostaram. E também eles não morreram. E esses movimentos na igreja de Jesus está desde o primeiro século e vai estar até o dia que Jesus voltar. Seja qual for eles. Porque quando Paulo soube desses enxertos nas igrejas da Galácia, tornando um evangelho misto, tipo judeu-cristão, de acordo, ele reagiu antes que fosse tarde demais, como aconteceu com aquela brigada de irmãos enviados com Tito para Creta. Foi a última carta que nós estudamos, para colocar em ordem contra os falsos judaizantes em todas as igrejas de Creta. E Paulo cita Tito, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Se você for ler anteriormente, Paulo diz que não foi para Jerusalém. Apenas uma vez ele foi e ficou com Pedro 15 dias em Jerusalém. E depois ele retornou para as igrejas gentílicas e só foi voltar para Jerusalém, irmãos, 14 anos depois. 14 anos depois. Para você entender como estava grave a situação e quanto esses apóstolos, e principalmente Paulo, estava sofrendo em consequências dessas insistências, porque Jerusalém era o epicentro do judaísmo. Lembra-se que Tiago teve fortes reações contra os judaizantes? Todos eles tiveram. Assim como as igrejas dos dias de hoje, irmãos, estão sofrendo. Em Tito 1:10, lembra-se, Paulo escreve, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Que adjetivos baixos, né? Ruim de receber. Quando alguém intitulado, né, de desordenado, de causar desordem, de que fala demais, que são pessoas vãs, isto é, sem conteúdo, e além do mais, gostam de enganar o próximo, os de boa intenção, e diz desses, principalmente, estão os judaizantes, os judeus da circuncisão. E por semelhança, necessidade, ocorria de idêntica forma com os irmãos da Galácia, Paulo tem no início dessa carta a introdução cheia de recados implícitos e explícitos sobre a sua autoridade delegada por Cristo, ressuscitado como uma revelação especial para ele. Enquanto a graça de Deus deveria ser muito mais abundante nessas igrejas. Como Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, vocês lembram? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Ele não diz antes crescei no conhecimento da lei de Moisés. Na graça e no conhecimento. Olha, irmãos, como nós vemos que a saudação que Paulo fez para eles pode ser que apareça um pouco desapercebido. Capítulo no 1 que nós estamos, versículo 3, ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, porque Paulo haveria mesmo de demonstrar ao longo desta epístola a importância desta declaração, visto que fala de uma realidade espiritual e que exclui o legalismo, o cerimonialismo e o sacramentismo com meios adjuntos ou necessários para a salvação. Tome cuidado com isso. Tem muitas igrejas pregando muitas coisas para agregar a sua salvação. Algumas pregam que o batismo é necessário para a salvação. Alguns pregam que se você não tomar a ceia, você perde a salvação. Alguns pregam que se você não for dizimista, você perde a salvação. Alguns chegam a pregar se você não vir na igreja e participar das organizações, você perde a salvação. Não está escrito. Porque esse tipo de obra não salva.
Esse tipo de obra é fruto de quem é salvo e não contabiliza nada para nenhum de nós. Porque a graça de Deus sempre foi suficiente para as igrejas do Senhor, e Paulo pregou e os outros demais apóstolos também pregaram. E isso, irmãos, deveria ser anunciada e vivida tão somente única, a graça de Deus. Com base nesta suficiência é que fluencia a paz na igreja. Você faz ideia desse efeito? Tanto da alma como da consciência, sobretudo a paz de Deus, que vem mediante uma correta relação com o Senhor. A paz que Jesus prometeu, ela vem diante de uma correta relação com Deus, de obediência. Devido a um processo de insatisfação com a cruz de Cristo, e na verdade é isso que acontece, insatisfação com a cruz de Cristo, é que reaparecem exercícios humanos, de obras humanas. Então, nesse momento, a lei é rapidamente convocada para suprir vazios humanos e nunca espirituais. Qualquer obra que você faz, você está, na verdade, convocando essa obra, se não for da fé, para suprir vazios da própria ausência da cruz de Cristo na sua vida. Na suficiência de Cristo. É nisso que está a urgente necessidade de Paulo, no teor desta carta, de denunciar aos Gálatas o Jesus Senhor e Salvador que eles estavam desprezando. Por isso escreveu no versículo 5 da nossa leitura: o qual seja a glória para todo sempre, amém. Não faça glória a outra atitude que seja. Qualquer um de nós, quando ousa abandonar toda a honra e glória a Cristo, abriremos oportunidades a outras coisas desnecessárias. Irmãos, ainda que seja um culto, ainda que sejam boas obras, mas um culto sem adoração a Deus, e obras sem fé no Senhor, e que deveria estar depositado toda a honra e glória a Jesus Cristo. Amém? Amém? Quando Cristo é o suficiente Salvador na sua vida, e digo isso olhando a todos os irmãos, Jesus deve ser suficiente na nossa vida, pela fé que temos nele e alcançamos nele, e ele deve ser o único dom de Deus, o único grande dom de Deus para nós, apenas. A glória neste caso significa louvor prestado a Deus. Por seres como nós, o reconhecimento de cada um de nós em face os dons divinos, pelos quais, irmãos, sempre devemos ser gratos e suficientes. Agora, na igreja das Galácias, por terem desprezado a suficiência de Jesus, é que Paulo estava extremamente desapontado com aqueles crentes, mas muito desapontado. Paulo estava, na verdade, muito decepcionado. E no versículo 6 ele escreve, eu estou impressionado, espantado, como que depressa vocês abandonaram o evangelho da graça e migraram rapidamente para outro evangelho. Já agora fechando nos últimos versículos, eu quero que você entenda agora como que é interessante e por que foi impressionante a necessidade dessa carta. A realidade é que mudanças repentinas ainda acontecem nos crentes das igrejas. Pode ver, mudanças repentinas ainda andam acontecendo nos crentes das igrejas. Sabe o que acontece? Isso demonstra a facilidade com que os legalistas, ou outras instruções, outras informações, outras modalidades de culto, têm facilidade de destruir o trabalho das verdadeiras pregações. E isso foi inesperado. E na verdade, irmãos, como pode acontecer conosco, deixou Paulo de queixo caído. Em Hebreus 8:13, e faz sentido ler Hebreus agora, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira,
Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Acabe com qualquer legalismo que ainda exista de lei. E é isso. O véu, irmãos, lembra que quando Jesus subiu ao céu, o véu rasgou de alto a baixo. Olha, o que aconteceu e por que aconteceu isso? Nós sabemos que apenas o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Não é isso? O véu foi retirado, isto é, foi abolido, foi extinto. A cegueira, então, deveria ter desaparecido. Agora Jesus responde a todas as formalidades anteriores dele no Antigo Testamento. Isto é bíblico. E a sua vinda lança uma luz sobre tudo o que antes estava obscuro, nebuloso, através da lei. A graça de Deus apareceu. Ainda nesses nossos dias, por incrível que pareça, ainda anda comum pessoas deixarem o evangelho verdadeiro de Cristo por simples argumentos, tanto os novos que aparecem nas igrejas, quanto os antigos que ressurgem também nas igrejas. Na contramão dos evangelhos, procedimentos dados como esquecidos ressuscitam, irmãos. Ainda que já cumpridos por Jesus, retornam aos cultos e aos corações das pessoas, são convencidos. Velhas leis e seus relicários, as novas terapias emocionais, sermões de autoajudas, motivacionais, ganham os corações de muito. E por fim, para a gente já estar bem no topo do apostasia, o evangelho inclusivo. Que você vem como está, não precisa de mudar, é só vir aqui. De forma, irmãos, que entre o legalismo extremo e o liberalismo extremo, o Senhor não aceita nenhum. Nenhum. Então, todos esses movimentos deixaram os apóstolos atônitos, embora os crentes da Galácia continuava professando serem seguidores de Cristo, tal como hoje. Olha, nós seguimos a Cristo. Cristo é bom para nós. Mas quem é esse Cristo então? O que significa Cristo na vida de você? O que Cristo é? Como poderiam ser cristãos se as igrejas estavam sendo rapidamente transformadas em sinagogas judaicas? Nessa sinagoga, Jesus não entra como o único e suficiente Salvador. Ele desceria ao nível dos profetas, por exemplo, como é para os islâmicos, que porventura tinha recebido uma missão messiânica para cumprir. A graça, no máximo, seria anexada à lei, ou a lei anexada na graça, tanto faz. Os argumentos deles eram convincentes porque muitos estavam decepcionados com a passagem de Jesus na terra. Você lembra? Eles esperavam o Messias veio, eles não acreditaram. Então, argumentos envolventes, como acontece nos dias de hoje, não faltam. Por isso que você tem que crescer na graça e conhecimento. Ler a Bíblia, entender o que Deus quer de você. Porque Jesus, na verdade, foi de fato uma grande decepção para esses religiosos. E atualmente aumenta o número desses religiosos decepcionados com Cristo. E quando se decepciona com Cristo, decepciona com a igreja de Cristo. Correto? Decepcionam com a igreja de Cristo. Então, o que podemos fazer? No relato paralelo em Mateus capítulo 24 e 42, faça favor, vamos bem rápido ali, nessa passagem. Há uma pergunta nesse versículo: que pensam vós de Cristo? De quem é filho? Ora, irmãos, quem faz essa pergunta é Jesus. Jesus direcionou essas palavras aos fariseus e aos escribas
enquanto podia também ser ouvido pelo povo que estava presente. No mesmo versículo, nós encontramos a resposta deles. O que eles disseram? De Davi. Então, o Messias, o Cristo, é filho de Davi. Todos então entendiam e esperavam o Messias da linhagem real. Curiosamente, Mateus registra essa pergunta com um artigo bem definido. Que pensais vós de Cristo? Pergunta importante para fazer para qualquer um de nós. O que você pensa de Cristo? E as pessoas vão dizer coisas boas dele. Naquele momento, Jesus não estava enfatizando a ele próprio quando fez a pergunta. Estava simplesmente perguntando como é que vocês enxergam o Messias, de quem ele é filho. E a resposta foi, de Davi. Ora, eles sabiam da linhagem. A compreensão deles, irmãos, parou por aí. Não avançou. Como não avança em muitos. Eles tinham uma concepção um tanto equivocada do Messias. Eles esperavam que ele fosse nada mais do que um homem com um direito adquirido ao trono de Israel, como Davi e Salomão, por exemplo, foram. Não era algo completamente herético. Você está imaginando isso? Não era um culto pagão. Não se tratava de um culto pagão, o judaísmo, e não é realmente. É isso que confunde. E nem uma blasfêmia contra o Senhor. Não é. Não trata-se disso, mas era incompleto. O fato de ser incompleto é quando está tratando da pessoa e a obra de Cristo, deixando ele em segundo plano. Incompleto é igual a errado. Meio certo não existe. Nem meio errado existe. Que é um incompleto. Ou é de Cristo, ou não é de Cristo. Irmãos, ou a sua vida está unicamente para dar glória e honra a Cristo, se você não estiver fazendo isso, você não é de Cristo. Porque os que são de Cristo, a Ele dão toda a honra e glória. E vivem para Ele. E não necessitam de mais nada na vida. Porque Ele é suficiente. Ora, para os judeus isso tornava-se uma agressão. De forma que nós vemos que não se trata, na verdade, de um outro evangelho legítimo, uma outra interpretação de uma boa mensagem de salvação. Olha, irmãos, está vindo ventilando muito isso nos nossos ouvidos. Uma outra mensagem. Porque o que não é completo é herético. Agora, irmãos, preste atenção. Se não é completo, não é legítimo. Não existe um segundo evangelho. O Evangelho de Cristo não precisa de adereços, nada. Pelo contrário, ele já é completo. Porque o que não for unicamente de Cristo não é um Evangelho de boas novas. Em Gálatas 1:7, que é o nosso último versículo, olha o que Paulo escreveu para relembrar, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Só causar confusão. Quem vem com histórias na igreja do Senhor, na verdade, não ajuda em nada. Não ajuda a discipulado, não ajuda a ganhar almas, não ajuda a evangelização, não enriquece a igreja, não une a igreja, não causa nada de benéfico à igreja do Senhor. Na verdade, Paulo trata de esses homens de perturbadores e que continuavam atuando nas igrejas da Galácia, e eles escrevem, querem perverter o Evangelho de Cristo. Isto é, modificar para um outro diferente. Agora, irmãos, não está envolvido, como eu retorno a dizer para os irmãos, num sentido de bom para pior, quando alguma modificação correta é boa, naturalmente seria bem aceita, mas não foi o que ocorreu. Assim, a verdadeira natureza do Evangelho estava sendo modificada para um Evangelho estranho. João fala muito sobre o Evangelho estranho.
de pregações estranhas, que queria ocupar o verdadeiro lugar do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O estudo vai continuar, mas nós vamos parar por aqui nesta noite e agradecer pelos seus ouvidos, por você colocar no seu coração e refletir. Ainda que você não tenha o hábito da lei, ainda que você não tenha o hábito de um evangelho permissivo que anda acontecendo, que é o oposto da lei, interessante é você sempre se guiar pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele seja suficiente na sua vida até que Ele volte. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmãos. Espero não ter sido cansativo para vocês, mas que esse assunto é importante dentro do nosso estudo e assim nós vamos agregando mais conhecimento de que não permita e aconteça nas nossas vidas desvios desnecessários, suplicando por coisas além da graça do nosso Senhor. Amém?